Olá a todas e todos. Estamos aqui com o nosso podcast Inteligência Coletiva, um podcast que busca falar sobre tecnologia, inovação e negócios. Um podcast trazido aí para vocês pela Aquarela Analytics. Eu sou Marco Santos e hoje vou estar aqui como host desse nosso super podcast. Pessoal, hoje eu estou aqui com uma figura super importante da inovação do país aqui, Tomás Tormin, né? Ele é gerente executivo de inovação e P&D da Auren Energia. Tomás, por gentileza, se apresente. E aí, Marcos, tudo bem? Obrigado aí pelo convite aí hoje. Olá a todos e todas. Então, eu sou o Tomás, eu sou gerente executivo das áreas de inovação e P&D da Auren Energia. A Auren Energia, para quem não conhece, é uma das grandes geradoras de energia renovável no país, então tanto hidro quanto eólica e solar. E a gente também é uma das grandes comercializadoras de energia. Então, comercialização de energia é um modelo de comercialização onde a gente tem um mercado livre de energia que pode comprar e vender energia, e a Auren é um dos grandes líderes desse mercado. Estou na Auren há mais ou menos 7 anos, navegando em algumas áreas e alguns escopos, e agora eu estou nessa área assumindo aí a liderança das áreas de inovação e pesquisa e desenvolvimento. Legal, Tomás. É, fala um pouquinho, né? Talvez algumas pessoas, a Auren, claro, já tem um nome bem forte, mas conta um pouco da história do como que a Auren se formou, um pouco da Votorantim Energia, como que é essa conexão para os nossos aqui ouvintes e espectadores terem um pouco de informação sobre isso. Exato. Você já adiantou um pouco, né? A Auren, ela tem 2 anos, essa marca Auren, foi quando a gente abriu o capital, mas ela é oriunda do Grupo Votorantim, onde surgiu uma demanda importante, principalmente do Grupo Votorantim, por ser um grupo que tem muito consumo de energia, né? De alta demanda de energia, de fazer essa gestão de energia para o grupo. E aí, com isso, essa gestão ela foi criando muito valor e foi crescendo até criar essa empresa, a necessidade de criar uma empresa que naquela época se chamava Votorantim Energia. A Votorantim Energia ela foi crescendo primeiro atuando dentro da empresa, dentro do grupo Votorantim, ela foi crescendo até se tornar um dos grandes líderes do mercado de energia. Até que 2 anos atrás, a gente unificou com o CPPIB, que já era dono principalmente da CESP, então, da CESP, a Companhia de Energia do Estado de São Paulo, quando privatizou, CPPIB foi um dos compradores, e a gente unificou esses dois grupos de ativos, né? A CESP e a Votorantim Energia, unificando uma única plataforma que foi a criação da Auren. Então, a Auren, a marca tem 2 anos, foi 2 anos mais ou menos que a gente foi listado na B3, mas é uma empresa que existe há mais de 20 anos, quando a gente pensa na Votorantim Energia, e centenária, olhando tanto o CPPIB quanto principalmente o Grupo Votorantim, que é o maior grupo privado brasileiro hoje. Fantástico. O mundo passa por uma grande revolução energética, né? A gente acompanhou aí né, os conflitos na Europa, aí, uma movimentação muito grande, né, dos países, uma necessidade muito grande de energia. E recentemente aí o mundo virou 8 bilhões de pessoas, né? Então a gente entende que energia, né, energia elétrica e energia como um todo é um fator crítico, né, de sucesso das nações, né? Então a gente entende que a Auren tem né, sendo uma empresa aí centenária desse setor, é um dos players estratégicos para o país, né? Então eu acho que a tua função aí, né, como, né, um executivo, né, da área de inovação e P&D dentro de uma função de uma empresa como essa, dentro de uma coisa tão importante hoje para o mundo, então eu diria assim que eu tenho um privilégio de ter você aqui na minha frente, a gente conversando sobre, né, tecnologia, inovação e negócios. Cara, e a gente está aqui super, né, em linha, né, a tua área é inovação, né, e P&D. Eu queria ouvir né, tanto do Tomás, né, o Tomás com e sem o crachá, falando aí um pouco dos teus desafios hoje da sua área, da sua função em gerar inovação e P&D num país que carece, né, disso, né, um país que precisa hoje a chamada neoindustrialização, a gente precisa inovar para se tornar competitivo. Fala um pouco aí, Tomás, quais são os seus desafios, o que vocês têm feito lá? Vamos lá. É interessante o mercado de energia em si. Por quê? Porque o mercado de energia ele está numa fronteira. A gente não é como eu até conto para alguns amigos meus que o mercado de energia hoje ele é um mercado financeiro de 20, 30 anos atrás, que era um mercado muito burocrático, muito regulado
E hoje é esse mar de oportunidades que a gente vê no mercado financeiro. Eu acredito que o mercado de energia ele está num momento semelhante. É um mercado que a gente não sabe como que ele vai funcionar no futuro, né? A gente ainda tem uma limitação de saber quando o mercado de energia for abrir, para todo mundo entender, né? O mercado de energia hoje ele não é aberto para todo mundo. Então, se eu gerar energia na minha casa, eu não poderia vender para você especificamente. A gente, principalmente pessoa física, só pode comprar energia da distribuidora que a gente está preso nela. No mercado futuro, a gente vai poder fazer isso de quem a Olha, gente quiser quando a gente pensa na abertura do mercado de energia. Esse mercado ele está abrindo gradativamente. Ele vai abrindo por etapas. Esse ano a gente abriu um pouquinho mais que a entrada do grupo A. Então, são os pequenos consumidores e ainda de alta tensão, como padarias, supermercados. Essa turma, né, ela pode já migrar para o Mercado Livre. E qualquer vantagem de migrar para o Mercado Livre é um mercado mais barato, então você geralmente tem um desconto importante no consumo de energia que você tem hoje. E aí a gente está nessa etapa, a gente ainda está no de alta tensão, essa abertura até o mercado de alta tensão, e vai abrir ainda para o mercado até pessoa física. Como que ele vai funcionar? A gente não sabe, a gente não tem ideia. Outros mercados de outros países abriram, já são abertos, como a Inglaterra, como a Austrália, mas a gente não sabe como vai funcionar no Brasil, cada um tem as suas particularidades. Eu acho que esse é o grande desafio de inovação quando a gente pensa no mercado de energia. A gente tem aquela inovação olhando principalmente para a geração, muito olhando para a otimização da performance, novas tecnologias, a gente fala de hidrogênio verde, a gente fala de a performance das eólicas, das solares especificamente, olhando muito a otimização da geração. O tema específico só é que o Brasil ele é um país muito privilegiado quando a gente fala na geração de energia. A gente tem muita fonte hídrica, a gente tem muito solar por causa da incidência solar, e a gente tem uma performance muito boa de eólicas. Então, quando a gente pensa em geração, a gente já está muito bem servido. A gente tem as oportunidades como baterias, como hidrogênio verde, mas é um tema que não dói tanto no core da energia do Brasil hoje. Agora, quando a gente vê a comercialização, aí que eu acho que principalmente é um mar da oportunidade, porque a gente não sabe como que ele vai funcionar. Ele ainda vai abrir, mas ele vai abrir em algum momento. Quando ele for abrir, e quando a gente não sabe, é o que eu gosto de falar, que o não saber é a geração da oportunidade. A gente tentar de algum jeito ou guiar ou aproveitar a oportunidade do primeiro entrante de explorar esse novo mercado que ele vai abrir. Como ele vai abrindo gradativamente, a gente tem a oportunidade de ir testando e explorando isso até a abertura total do mercado. Hoje, a inovação para mim na energia é muito isso. É de algum jeito tentar antecipar esse H3, então trazer para hoje em dimensões de criação de valor, tanto para a companhia, quanto também no viés de pesquisa e desenvolvimento, quais são as próximas tecnologias que vão habilitar esse mercado de energia. A gente navega muito em baterias, em hidrogênio verde, mas a gente também pode pensar num futuro desse próprio mercado livre, como que vai ser toda a gestão de dados de 500 milhões de consumidores no Brasil, tanto também os CNPJs, esse mar de dados que vão ter de medição, de tratamento de dados de consumo dos próprios consumidores e grandes consumidores também de energia, como que a gente vai otimizar isso para o melhor portfólio do Brasil e do próprio cliente em redução de custo, em uma experiência melhor da energia. Então, esse mar de oportunidades é que a inovação hoje, de algum jeito, tenta aproveitar. legal, legal. Então, a gente está passando por uma transição, né? E por que o Mercado Livre ele é mais barato do que o cativo, né? Que é o tradicional? Por que é por conta da eficiência dos mercados? É isso que faz com que ele seja mais barato, seja mais eficiente? Ótima pergunta, Marcos. Tem vários pequenos motivos, mas eu acho que para a gente falar um motivo mais geral, é o mercado ser livre em si. Então você pode comprar de quem você quiser Entendi. e você traz a eficiência da abertura de mercado, Entendi. você tira intermediários. E aí você tira intermediários, você tira margem embutida e, consequentemente, uma oportunidade melhor de desconto. Ele gera Acho que eficiência. essas duas dimensões você consegue gerar mais desconto para o cliente e, consequentemente, também uma geração de valor maior para o fornecedor em si. Se tirar esses intermediários. Lembrando, acho que para clarificar todo mundo, não quer dizer que a energia que você vai comprar é exatamente o elétron que você vai receber na sua casa.
existe uma diferença entre o mercado livre, que é o mercado financeiro, igual você comprar uma ação de uma empresa, com o mercado físico, que é o fio que chega na sua casa. Aquele fio ele vai continuar vindo da sua distribuidora, mas em algum lugar onde você comprou, a empresa que você comprar vai de algum jeito cobrir aquele fio junto com a distribuidora. Entendi. É como se fosse você comprando uma ação. Quando você compra uma ação, você não percebe um pedacinho daquela empresa, mas lá no outro lado da empresa, em si, nos acionistas e na gestão dela, você de algum jeito tem essa participação lá. Que interessante. Então é algo que traz a mesma dinâmica da bolsa de valor, só que para o mercado de energia, né? E então isso gera tanto uma eficiência, né, da compra e venda e dá liberdade. Acho que a grande palavra aqui é gerar liberdade para o consumidor lá, que antes eram só grandes empresas, agora estão menores empresas aí. Hoje o que está entrando aí? São padarias, empresas de supermercados, mercadinhos, como é que está isso? É todo mundo que está na alta tensão, né? Então, se você, de algum jeito, quando você entra na sua conta lá e você tem informação que você está na alta tensão, você pode migrar para o Mercado Livre, isso desde janeiro desse mês. Agora a gente acabou de entrar em fevereiro, desde janeiro de 2024. Legal. Então, geralmente quem são? Pequenos comércios, como padarias, farmácias. Todo mundo disso, para maior em quantidade de consumo, de algum jeito já poderia ter migrado ou já pode migrar para o Mercado Livre de energia. Entendi. Legal. Eu acho que e aí o grande desafio é todo mundo entender que você migrar do mercado de energia, né, é a pergunta que a gente recebe muito, né? Isso vai me tornar independente do distribuidor hoje? Para quem que eu vou ligar se minha energia cair? O que vai acontecer? Então é sempre lembrar que você ainda está com o seu distribuidor, é ele que vai garantir o suprimento da sua energia, mas a conta especificamente você vai pagar para alguém que vai te oferecer isso mais barato. Legal. E a intermediação com o distribuidor fica ali com tanto no suprimento com o fornecedor, ou seja, com o cliente, você continua com esse relacionamento, e quem é a comercializadora de energia vai garantir o intermédio da energia em si. Interessante. E qual que é a ordem de lucro, né, de ganho que um consumidor pode ter em percentuais? 5, 10? Quantos por cento que a gente pode chegar a ganhar migrando para o Mercado Livre? Essa é também uma ótima pergunta. A vantagem do Mercado Livre é que ele tem um nível de desconto interessante e ela pode até variar de acordo com o cenário energético daquele momento. A gente pode falar que é uma média de 20% a 25%. Nossa. É um desconto que a gente consegue trabalhar quem migra para o Mercado Livre de energia. Lembrando, depende do seu consumo, depende da região que você está, depende até do momento do Brasil naquele momento. Se está chovendo muito, se está chovendo pouco, se o preço de energia está mais alto ou mais baixo. Então tem algum nível de variação e também a gente pode estabilizar conforme o produto que a gente vende, mas uma média a gente pode usar cerca de 25%. Nossa, é um bom, vamos dizer assim, é um bom desconto aí. Eu gostaria de ter 25% na minha conta de luz, né? Pena que ainda como CPF eu não consigo isso, mas espero que em breve a gente consiga também migrar aí os CPFs para o Mercado Livre. Tomás, assim, eu tenho que falar aqui para a audiência, tem um spoiler, né? Na verdade é um disclaimer, né? A Auren é uma parceira de negócio da Aquarela, é um dos nossos investidores e é um dos nossos principais clientes, né? Cliente nosso muito tempo antes do investimento. E nós temos alguns projetos e aí falando de mercado, né, livre de energia, daqui a pouco eu vou perguntar, né, eu quero que você fale um pouco aí dos cases que a gente rodou com vocês, que vocês podem trazer a público, né? Mas entendo que com a abertura do mercado, entendendo que o mercado ele começa a se tornar mais complexo, né? Então é igual um sistema de bolsa de valores. Um pequeno mercado, por exemplo, se você pensar em com poucos compradores e vendedores, você tem pouca complexidade de contratos. Conforme vão entrando outros players, né? Geração distribuída, pequenos produtores, grandes distribuidores, ele começa a se tornar mais complexo e, né, eu lembro em 2019, quando a gente teve umas primeiras conversas lá, vocês estavam interessados em trabalhar essa complexidade, né? Eu vi, né, na mente de vocês assim, uma antecipação desse mercado, né? Em 2019 a gente estava falando em algo que agora começou a acontecer em 2024, né? E naquela época a gente começou a trabalhar um projeto, né?
um robô de trading. Aí eu queria saber se você pode falar um pouco desse projeto, como é que foi, e como que ele está ajudando, né, a Auren a poder criar essa infraestrutura para que o mercado livre de energia tenha tanta eficiência e gere, né, esses percentuais tão interessantes aí de desconto para o cliente final, né? Se puder abrir um pouquinho para a nossa audiência aí, a gente vai ficar bem feliz. É. Não, é bem legal. A gente tem alguns projetos quando a gente olha a Aquarela aqui na dimensão somente de geração de insights. O mercado de energia, ele é um mercado, ele tem diversas similaridades, como eu falei, com o mercado financeiro ou com o mercado todo mercado de previsões no geral, né? Então a gente de algum jeito tem que entender qual vai ser o comportamento futuro do mercado de energia. E a Aquarela nos ajuda muito nessa dimensão, desse entendimento. Então a gente tem diversos projetos onde em alguma dimensão a gente capta dados, Uhum. dados gerais do mercado, então macroeconomia, dados de tempo, dado de consumo das pessoas, de indústrias, seja o que for, que em algum jeito geram recomendações para tomadas de decisões nossas dia a dia no âmbito energético. Essas recomendações, elas nos ajudam a dar até uma performance melhor quando a gente olha para o nosso cliente. A gente conseguindo antecipar, a gente consegue tanto ter um custo evitado, quanto, consequentemente, aproveitar momentos de oportunidade do mercado de energia. Poxa, o preço vai cair. O preço vai cair, a gente pode nos posicionar melhor para aproveitar melhor esse preço mais baixo. Poxa, o preço vai subir. Então, de algum jeito, a gente pode esperar. Poxa, se o preço vai subir, vamos esperar um pouquinho, porque a gente pode ter uma performance melhor para frente. Então, esse jogo de adivinhação, onde a gente tem um mar de dados disponível na rede, ou seja, onde que for, e traduzir isso nesses insights, eu acho que, desdobrando dos projetos que a gente fez, é a grande criação de valor que a Aquarela conseguiu fazer com a gente, para a gente realmente impactar no nosso bottom line, né? Otimizar o nosso dia a dia e, consequentemente, resultar em melhor valor para os nossos clientes. Legal, Tomás. Então você disse que a tecnologia que a nossa equipe lá trouxe para você está ajudando a Auren a antecipar movimentos do mercado. Então, e consequentemente, né, trabalhar ali a liquidez de forma que vocês consigam gerar mais eficiência do mercado e gerar um resultado melhor ainda para os clientes da Auren. É isso? Exatamente isso. Então, pensa que para a formação de preço de energia, existem diversos fatores que contribuem. Quando a gente tem um sistema de analytics que pega fatores semelhantes e consegue, de algum jeito, prever esse preço, ou prever comportamentos de consumo de clientes, ou comportamento de consumo de segmentos, isso tudo nos ajuda a gerar insights internos nossos para melhor tomada de decisão. Nossa, obrigado aí por trazer essa informação. E você consegue falar, trazer alguns percentuais aí de quanto que isso gerou de resultado, uma palhinha, se puder também, né? A gente nem combinou isso. Não, então, eu acho que até de cabeça eu não vou lembrar exatamente. Tô tentando até lembrar que se de cabeça eu tenho algum número, eu não tô me recordando especificamente. Mas eu tenho, o que eu posso falar com certeza é que foram resultados interessantes para o nosso dia a dia, com valores financeiros que em alguma dimensão fazem a gente querer fazer mais e mais projetos com vocês. Não, legal. Depois a gente busca isso daí, se a gente puder, a gente coloca nos comentários aqui do podcast ali o link para essas informações. Acho que o objetivo aqui é mais a gente falar sobre inovação, né? É claro que trazendo cases é sempre interessante, né? Fala-se muito de inovação no plano de ideias e tudo mais, mas quando a gente materializa o case, significa que é o valor, né? É o valor realmente de fato. É você pegar, né, lá uma tese de doutorado, é você pegar vários papers, é você colocar isso num algoritmo, é você plugar um monte de gente, né, ali ralando, trabalhando em cima daquilo com um problema, principalmente com um problema real, que é o caso, né, de vocês, era um problema real. Como é que eu antecipo, né, o movimento do mercado, né? Como é que eu antecipo preço, como é que eu antecipo demanda, e aí você juntar fontes de mais diversas e fazer experimentos, né? Criar experimentos, que isso é ciência, na verdade, é ciência que vira, né, pesquisa, vira desenvolvimento e depois vira inovação. A inovação virou quando você vai lá e melhora o preço e torna, né, o teu produto, que é energia, mais competitivo, né, para o teu cliente, usando uma tecnologia que aí, né, a gente brinca lá na Aquarela, um bando de nerd, né, que a gente se considera,
né, e gerando isso daí, criando valor e no final, né, aumentando aí, né, a riqueza do país, né? Acho que isso é bem legal. Legal, Tomás. E assim, aí temos uma outra, a gente está com uma outra iniciativa, um outro case lá também rodando com vocês, né? Eles se chamam lá de esteira, esteira de inovação, esteira de comercialização, não me lembro. Como é que tá É. isso aí? Explica pra gente. Acho que aqui a gente tem duas dimensões. Tem uma primeira dimensão que é como que a gente conhece melhor o nosso cliente, né? Como que a gente, de algum jeito, capta essas informações, consegue antecipar necessidades dos nossos clientes e consegue até melhorar essa jornada dele com pequenas iniciativas, com ações internas ou externas da Auren, que Uhum, consiga, de algum jeito, trazer uma satisfação melhor. E a Aquarela nos ajuda muito nisso, em como que com dados que são disponíveis no mercado ou qualquer tipo de analytics em cima de informações, a gente consegue ter mais insights na uhum, jornada do nosso cliente. Então, por exemplo, como eu estou falando que o mercado de energia ele está abrindo muito, a gente não sabe quem são esses clientes de hoje. A gente não sabe quem tem mais oportunidade, a gente não sabe quem pode migrar, quem não pode migrar. Então o mercado de energia hoje está num momento de tentativa e erro. Eu uhum, abordo uma pessoa e vejo se ela pode migrar. Eu abordo uma pessoa e vejo quanto desconto ela pode ter. uhum. Será que eu não consigo já chegar com a solução pronta para esse cliente? Hum, Será que eu já não consigo chegar para ele e falar assim: o seu cenário, olha, eu vi, eu já entendo, o seu cenário é esse daqui. Você já pode ter esse desconto. Você já pode migrar. É muito melhor do que para um mercado desconhecido que ele está chegando agora para esse grupo, ele se tentar ser o primeiro entrante, se tentar ser o early adopter, né? uhum, Tentar ser, poxa, esse mercado de energia eu não sei como é que ele funciona, mas eu vou testar. Em vez disso, eu posso já chegar para ele assim, cara, vem aqui com a Auren e uhum. você já vai ganhar esses 20% de desconto. A Aquarela está nos ajudando a chegar mais rápido nesse Entendi, cliente. entendi. Então, essa é uma vertente que está sendo muito promissora para a Uhum, gente quando a gente olha essa aproximação e essa gestão de informações, principalmente para o mercado que a gente está conhecendo, o mercado de energia ele está conhecendo como um todo. E tem uma segunda dimensão, que é essa esteira de inovação em si, que uhum. a Auren ela criou, no caso específico com a Aquarela, para a gente otimizar soluções e backlogs num viés rápido, de curta duração, testar, validar, pivotar, caso faça sentido, caso não faça, expandir, escalar. Então a gente otimizou os nossos processos internamente para de algum jeito habilitar isso com a Aquarela e criar valor, principalmente no curto prazo, Entendi. principalmente com uma velocidade maior. Nosso grande medo, Auren, especificamente, quando a gente olha inovação, Uhum, é a gente cair no que uma empresa grande geralmente cai, que é na burocracia, uhum. na falta de velocidade. Então, a gente mudou todos os nossos processos internamente de suprimentos, jurídico, contratação, de avaliação, para ter um risco menor, controlado, mas que, consequentemente, expande a inovação, potencializa a inovação. Então, e a Aquarela nos ajuda muito nisso, Legal. porque o principal hoje fornecedor, o principal parceiro que a gente tem nessa esteira são vocês. Legal. Né, particularmente, eu atuei, né, junto contigo ali, tua equipe, no desenho desse produto, e foi muito legal, porque também é uma inovação para a própria aquarela, né? Nós somos bastante acostumados a pegar algo com começo, meio, fim e entregar. E aí, quando a Audi nos procurou, eles tinham uma ideia assim, a gente não sabe exatamente o que a gente quer aqui, mas a gente queria algo que... E aí a gente foi conversando e surgiu a palavra esteira, que ficou muito legal, né? Que daí dá bem a ideia da fábrica, né? Que você vai jogando as coisas ali e vai testando, né? Como você falou, Hum. testa se dá certo, vai, se não mata rápido, pivota rápido. E a gente nunca tinha trabalhado isso com nenhum outro cliente, a gente já tinha tentado, mas assim, a gente nunca teve também algum cliente que teve, né, a audácia, acho que essa é a palavra correta, né, que a Auren colocou de testar uma coisa nova. E a gente falou, não, então a gente aloca uma equipe e literalmente é um projeto de escopo aberto, né, é o ágil, né, é o ágil ultra, né. Eu acho que assim, acho que tem dois pontos importantes aqui que a gente também já testou com outros fornecedores, mas é interessante como cada um com a sua flexibilidade, a gente conseguiu fazer isso acontecer, Auren e Aquarela, né? Uhum. Então a Auren de algum jeito teve um nível de flexibilidade, a Aquarela, para consequentemente a gente conseguir fazer esse modelo de desenvolvimento de longo prazo.
E eu sou muito cético só com a palavra fábrica, por quê? Porque fábrica parece que a gente só desenvolve. E o grande valor da aquarela é o processo de ajudar a gente a criar valor. No estúdio, né? Exato. Então, muito sobre toda a análise que a gente faz antes de discutir antes da gente decidir, da gente entrar, né, no modo execução, de fazer acontecer, essa etapa de co-construção da solução de tecnologia em si, antes, onde que a gente quer chegar. Então, a Auren trazendo as nossas dores e a Aquarela trazendo como que a gente consegue materializar isso, esse match tem muito valor. Eu falo muito sobre analytics. Quando a gente fala de analytics, eu falo muito que analytics é uma palavra hoje muito legal no mercado, onde todo mundo usa muito, mas a gente esquece de falar do porquê do analytics. A gente consegue falar, a gente esquece de falar o Analytics, ele não tem que vir só sobre, poxa, eu não poderia chegar para o Marcos e falar assim, Marcos, eu preciso de Analytics na minha empresa. Isso a gente não vai chegar em nenhum lugar. Todo mundo, principalmente de uma empresa específica que quer começar a navegar em Analytics, tem que entender o porquê que a gente precisa de Analytics. Quais as perguntas que a gente quer responder, que o Analytics vai nos ajudar a responder. E aí eu acho que esse match, trazendo as dores da aula e as perguntas que a gente quer responder, a Aquarela foi muito bem em ajudar a gente a responder essas perguntas. Legal. Bom, Tomás, indo aqui já para o encerramento aqui do nosso podcast, eu queria que você desse aí, trouxesse aí, né, um conselho para outros, né, outros gerentes, né, e executivos aí da área de inovação, né, como que eles podem, né, acelerar, qual que foi a tua percepção, né, e o que precisa ser feito para que algo tenha sucesso? Eu entendo que a Auren tem um baita sucesso em inovação, né, a gente vê as ações de vocês, a gente vê o progresso de vocês. O que você pode compartilhar aqui com a nossa audiência aí, enquanto, né, a experiência e um conselho? Vamos colocar assim como palavras finais aqui. Eu acho que o grande conselho que eu gosto de dar é o conselho da co-construção. Então, não deveria ser uma área que deveria ser o protagonista de inovação em si. As áreas de inovação, ou seja, ela deveria ser a catalisadora, mas não a protagonista. Então, não é a área de inovação que tem as perguntas. São as áreas fim, são as áreas que realmente estão lá no dia a dia do cliente. A área de inovação, ela tem que conseguir entender essas perguntas e fazer com que os parceiros, as startups, dar essa abertura e mudar todos os nossos processos, tudo que a gente puder fazer para potencializar que as startups respondam essas perguntas. A gente também tem que entender que o modelo de uma startup não pode ser de um fornecedor tradicional. Né? A startup está em outro momento. A startup está num momento diferente de um fornecedor tradicional. A gente não pode tratar essas duas empresas como se fossem iguais. Sim. Então, co-construir também um modelo que seja bom para a startup crescendo vai ser bom para a gente como cliente, porque a gente cresce junto. Então, eu não quero uma startup que vai criar uma solução para mim que daqui a 1 ano ela não vai existir mais, eu não tenho para quem recorrer caso eu precise. E no caso da Aquarela foi isso. Então, acho que esse é o case principal da co-construção entre área de inovação como catalisador, áreas fim entendendo e trazendo essas perguntas, e a gente ter startups, no caso da Aquarela, que traduziram essas perguntas em soluções lucrativas, com criação de valor no final, que isso também é muito importante. A gente tangibilizar a inovação com criação de valor. Porque senão fica aquela inovação muito voo de helicóptero, sabe? Aquela inovação muito que eu não consigo tatear o que é essa inovação. Então, conectando isso com criação de valor, geração de receita, redução de custo em alguma dimensão, é chave para cada vez mais a inovação ser mais importante na sua empresa. Muito bom, Tomás. Agradeço aqui imensamente a sua participação no nosso podcast. Espero, né, recebê-lo, né, no futuro aí para a gente conversar mais sobre inovação, sobre negócio, sobre tecnologia, né, pessoas também da sua equipe, né, agradeço imensamente a Auren aí por toda a parceria, né, no desenvolvimento dessas ferramentas e nesses cases, né, e agradeço, né, a nossa audiência por estar aqui com a gente, né, obrigado a todos por ouvirem, assistirem mais esse podcast nas nossas plataformas, por favor nos acompanhem, curtam aí, né, os nossos conteúdos, né, e, né, se mantenham conectados aqui, que em breve traremos muito mais conteúdos aí interessantes e importantes para vocês dentro das áreas aí de inovação, tecnologia e negócios. Muito obrigado a todos. Até o próximo.